uma mensagem rápida, porque temos bastante coisa ainda, envolve um batismo, que está registrado em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. Eu tenho um carinho muito especial por esse texto. Quando eu nasci, meu pai estava na maternidade. Eu já tinha nascido. Ele estava lá aguardando a minha mãe, naquele tempo que fica lá para a mulher ser liberada para voltar para casa. E ele estava com o Novo Testamento lendo o livro de Atos. E enquanto ele lia o livro de Atos, ele chegou no capítulo 8. E ele leu essa história que nós vamos ler, de Atos 8, 26 a 40. E ele gostou do nome do personagem da história. Ele falou que naquele instante que ele terminou de ler a história, ele não falou com a minha mãe, ele simplesmente saiu dali, foi no cartório e me registrou. A minha mãe queria que meu nome fosse Henrique, se não me engano, e meu pai foi lá e me registrou como Felipe, porque ele leu essa história e disse: não, eu quero que meu filho seja uma bênção na mão de Deus também, eu vou botar o nome dele de Felipe. Então eu tenho um carinho muito especial por esse texto. Peço que você possa acompanhar comigo em Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Responde o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crer de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor transportou Filipe para outro lugar. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa porção que vamos conversar essa noite. Pedimos, Espírito Santo, que em nome de Jesus, o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor abra o nosso coração, para que recebamos a revelação do Senhor, para que a palavra rema do Senhor entre no nosso espírito e produza fruto, produza fé e mudança e transformação de vida. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus, possamos sair daqui essa noite conscientes de que o Senhor quer nos usar para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Espírito Santo, move a nossa vida. Espírito Santo, move o mundo espiritual. Espírito Santo, move pessoas para que haja transformações essa noite, para que haja um encontro real com o Senhor em nome de Jesus. Também repreendemos toda a força contrária e qualquer coisa que queira nos distrair e atrapalhar a comunicação da mensagem de Deus. Em nome de Jesus nós repreendemos e anulamos todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Deus está interessado em usar a sua vida. Eu creio que para cada um desses que estão se batizando, depois eles vão comentar, Deus usou alguém, Deus usou uma circunstância, uma situação, para que ele chegasse até o dia de hoje, onde eles publicamente vão demonstrar que Cristo é o Senhor das suas vidas. E Deus
vai usar a sua vida essa semana, começando por amanhã, onde você vai convidar 3 amigos para virem junto com você no próximo domingo no culto do amigo. Você que não veio ainda nesse culto, é um culto bacana, um culto com louvor alegre, uma palavra motivacional, de fé. Temos muita comida, comes e bebes, temos sorteio de brindes. É um tempo de você trazer amigos para que eles conheçam a Jesus, conheçam a igreja e vejam que nós somos um povo feliz, alegre, que gostamos de viver em comunhão. Então no próximo domingo, convide 3 amigos, fala lá, vai ter boca livre, você vai poder participar de um momento de fé, de alegria, de descontração, você vai conhecer novas pessoas e Deus vai usar você. Tem um filme que eu gosto muito, Pequeno Milagre, onde Simon, um pequeno menino que nasce com um problema, ele não cresce, e além de não crescer, a doença dele vai fazendo com que ele tenha uma vida muito curta. Mas ele tem uma consciência muito grande de que se Deus colocou ele no mundo com aquele problema, com aquela situação difícil, e sabendo que ele viveria até a sua adolescência no máximo, era porque ele tinha um propósito, porque ele tinha um plano específico para ele, e que ele poderia fazer a diferença. Talvez você não encontre esse vídeo na locadora, ele é de 97, mas eu já vi no YouTube, hoje ele tem completo, você pode assistir, e é maravilhoso. A história de uma criança, seus amigos, e como Deus usou a vida dele para operar um milagre. Vale a pena. O que fica claro no filme é que cada um tem um chamado, cada um tem um propósito para fazer a diferença. Assim como Deus escolheu Filipe para ir até um lugar, levar uma mensagem, e um alto funcionário do governo da Etiópia se convertesse, Ele vai usar a sua vida. Mas o primeiro princípio que nós vemos no texto foi que Deus falou com Filipe, e que nós precisamos esteja próximo de Deus para ouvir a sua voz. Filipe estava num lugar chamado Samaria. Esse lugar estava acontecendo um avivamento maravilhoso. Ele foi como um evangelista para lá. Ele começou a pregar. As pessoas começaram a ser curadas. Os paralíticos começaram a se levantar. Começaram a viver o milagre de Deus. Demônios eram expulsos, saíam gritando, reconhecendo que Jesus era o Senhor. Ele estava no meio de um movimento muito grande, vendo o agir de Deus. E de repente ele estava um dia, não sei se na sua casa, não sei se no templo, não sei se na célula, mas um anjo aparece a ele e dá uma ordem, pedindo com que ele se dirija até uma determinada estrada, e lá ele vai falar com alguém. Essa noite, não sei se um anjo vai aparecer para você, mas eu sei que Deus está usando a minha vida para falar com você, que tem pessoas nessa semana que Ele quer que você entre em contato. Assim como Filipe foi para aquele lugar, Ele quer que você vá a uma casa essa semana, que você faça um telefonema, que você mande uma mensagem no Facebook, que você mande um e-mail, e entre em contato com essas 3 pessoas que você vai receber na sua mente hoje. Hoje você vai sair daqui com 3 nomes na sua cabeça, e você vai guardar esses nomes, vai anotar, pois Deus vai usar você para que elas tenham um encontro com Jesus. E durante essa semana, você vai falar com elas. Deus está falando com você. Deus vai confirmar quem são essas pessoas. Deus vai testificar no seu espírito. Talvez você já está orando por elas na célula. Talvez você já tenha essa vontade de falar com elas. É um vizinho que mora na sua frente, mora ao seu lado. É um primo, uma prima, um tio, uma tia que você tem pouco contato, mas quer retomar o contato. Deus está falando com você hoje, que Ele quer usar você. E quanto mais próximo de Deus você fica, quanto mais próximo de Deus você se aproxima, mais consciente daquilo que Ele quer fazer você se torna. Pastor, Deus não fala comigo. Olha, eu tenho quase certeza que Ele fala todos os dias. Nós é que não percebemos. Sempre que você pega a palavra de Deus, abre, Ele está falando com você. Sempre que você encontra um irmão na célula e ele compartilha algo do coração dele, Deus está falando com você. Sempre que você vem ao culto e a louvores, a uma mensagem, Deus está falando com você. Você sabia que aqui nesse lugar estão passando milhares e centenas de milhares de ondas de rádio, ondas de televisão? Você está vendo? Não, eu não estou. Mas se eu pegar um rádio, uma televisão aqui e sintonizar, eu vou conseguir captar aquilo que está sendo dito e transmitido nesse lugar
vou. Muitas vezes o problema não é a falta da voz de Deus. O problema não é aquilo que Deus está falando ou não está falando. O problema é a nossa sintonia com a sua voz. Enquanto nós nos dispomos, Deus, eu não sou perfeito, mas eu tenho um coração disposto. Ele vai abrir o nosso entendimento, nós vamos entender aquilo que Ele está falando. Deus fala sempre. E sempre que eu peço, Deus, vou me sintonizar com o Senhor, a voz dele fica clara para mim. Ele geralmente fala algumas coisas relacionadas a mudanças em nossa vida, que precisamos acertar, e atitudes que precisamos tomar para ser bênção na vida de quem precisa. E ele ouviu aquela mensagem, e de repente, ele se tocou que o anjo estava mandando ele para um lugar muito estranho. Mas o segundo ensinamento é: confie nas instruções de Deus, mesmo não fazendo muito sentido. Ele falou: Felipe, sai aqui do meio do avivamento, sai aqui do meio de tudo que está acontecendo. Eu quero que você vá lá para aquela estradinha, lá no meio do deserto, onde ninguém passa, e você vai ficar lá. Ele fala, eu não sei se ele falou, mas eu falaria: Deus, olha a maravilha que está acontecendo aqui, milhares estão se convertendo, a gente prega que o pessoal vem e se arrepende, há milagres, a cura, a libertação. E o Senhor quer que eu saia daqui para ir lá no meio do deserto? Mas ele confia e vai. Eu coloquei essa imagem ali de copos de leite porque eu ouvi uma história verídica de um jovem que ele estava voltando da faculdade, ali pelas 10 horas da noite, e ele estava no volante do carro, ele dizendo: Deus, fala comigo, Senhor. Se o Senhor falar comigo, qualquer coisa que for, eu vou obedecer, mas fala comigo. Ele continuou dirigindo, e de repente veio um pensamento muito forte na cabeça dele: pare o carro e compre alguns litros de leite. Ele ficou assim: o quê? Leite? Comprar? Daí ele continuou dirigindo, e aquele pensamento forte, sabe quando tem uma intuição na sua mente, aquilo ali fica martelando? Aquele pensamento. Daí ele parou o carro, foi até o supermercado que estava aberto ainda, comprou o leite, botou no carro. Deus, comprei. O Senhor falou, eu obedeci. Agora eu vou para casa tomar o leite, fazer um Nescau. E ele continuou dirigindo. E no meio do caminho, uma casa chamou a atenção dele. Ele sentiu Deus falar. Ele não teve visão, ele não viu o anjo, mas esse pensamento muito forte na mente dele: para naquela casa e entrega esses litros de leite. Ele ficou naquela luta: Deus, mas eu não conheço ninguém, eles vão achar que eu sou doido, o que é isso? O Espírito Santo disse assim para ele: você não quer que eu fale? Mas para eu falar, tem que haver a obediência do outro lado. Se Deus fala e eu não obedeço, Ele não vai falar. Porque Ele espera que se Ele fale, a gente obedeça. Ele fale outra coisa, a gente obedeça. Até você obedecer a última palavra que Deus te deu, Ele não vai te entregar uma nova palavra. Então ele desceu do carro, bateu na porta, com as sacolas cheias de litros de leite, e disse: olha, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, mas Deus mandou eu entregar esses leites aqui. Naquele instante, um homem abriu a porta e uma mulher deu um grito da cozinha: de glória a Deus! A mulher veio correndo da cozinha com a criança no colo, chorando e dizendo: você não vai acreditar, eu tinha acabado de ver que não tinha mais leite na geladeira e ver que a gente não tinha mais dinheiro para comprar nada. E eu tinha acabado de fazer uma oração: Deus, não temos como providenciar leite para nossa criança. Envia alguém, envia um anjo para trazer esse leite aqui. E assim que ela acabou de orar, aquele jovem bate na porta. E ela pergunta: você é um anjo? Ele disse: não, senhora, não sou um anjo. Daí ele entregou ali, saiu, foi embora chorando também. E viu que Deus prepara tudo para que pessoas sejam abençoadas. Antes da mulher orar, antes da mulher pedir, Ele já estava providenciando a provisão que ela necessitava. Eu sei que Deus quer que você receba a provisão dEle. É maravilhoso receber a provisão de Deus, mas eu acho muito mais maravilhoso ser a resposta da provisão de alguém. E que nessa semana você seja a resposta da provisão de alguém. Pessoas que estão orando, pedindo uma palavra, um conselho, uma direção, elas vão dizer: eu não acredito,
você me ligando, você falando comigo. Eu acabei de pedir isso a Deus. Em nome de Jesus, essa semana você vai ser resposta de oração de muitas pessoas. Por isso, confie naquilo que Deus vai falar com você hoje, durante a semana, mesmo que não faça muito sentido. Mas isso só acontece se você estiver disposto a sair da zona de conforto. Aí, adolescente, jovem, gurizada que gosta, né? Se estarrar no sofá. É bom, é bom. Mas quando em outras áreas da nossa vida a gente transfere esse conforto, essa acomodação, nós deixamos de vivenciar o melhor de Deus e experiências maravilhosas. Ele poderia muito bem ter ficado lá em Samaria, desfrutando daquele avivamento, daquilo tudo que estava acontecendo. Mas ele disse: Deus, não, eu vou abrir mão do meu conforto, já fiquei muito tempo aqui, eu quero experiências novas com o Senhor. E ele foi lá e foi usado por Deus. Infelizmente, a acomodação é um dos grandes obstáculos à nossa vida. Acomodação profissional. Eu já estou nesse emprego aqui e acho que é suficiente, não preciso mais crescer, não preciso mais estudar, não preciso mais me aprimorar, não preciso ser mais excelente. Você se acomoda e vive na estagnação e não usufrui de tudo aquilo que há de possibilidades para a sua vida. Espiritualmente falando, também somos assim. Eu venho ao culto, eu vou na célula, eu oro, mas tem mais, meu irmão, minha irmã, tem mais. E quando nós nos envolvemos em levar essa mensagem adiante, entrar em contato com quem ainda não tem esse entendimento de que Cristo é o Senhor, nós vamos viver aventuras com Deus. Então ele foi para aquele lugar, ele saiu da zona de conforto, ele estava próximo de Deus o suficiente para entender o que Deus queria, ele confiou naquela instrução mesmo não fazendo muito sentido, e se dispôs a sair da zona de conforto. Ele foi até o lugar, ele foi até a estrada, e chegando na estrada, eu creio que ele deve ter ficado algum tempo. 60 quilômetros ele caminhou. Eu fico imaginando ele saindo de Samaria, andando 60 quilômetros a pé. Chega naquele lugar, não sei que horas do dia, mas era dia ainda, porque ele viu a caravana do eunuco chegando. Ele devia ficar pensando: meu Deus, onde é que eu vim parar? E ele estava sensível à voz de Deus ainda. Porque acontece em algumas situações onde Deus nos orienta, nós vamos a uma determinada situação, lugar, pessoa, e aquilo ali não faz muito sentido para a gente, e a gente se fecha e retorna, desiste, interrompe o processo. Mas ele disse: não, eu estou aqui, eu ainda vou ficar sensível ao que Deus está falando. E o Espírito Santo disse: olha lá, está vindo uma carruagem. Ele começou a ver uma movimentação, uma estrada abandonada, Fred. Ninguém passava por ali, uma rua velha. Alguma coisa deve ter acontecido para que aquela caravana daquele político, daquele assessor da rainha, passasse por ali. Deus já estava movendo alguma coisa para que eles se dirigissem por aquele lugar. O Espírito Santo fala: se aproxime daquela carruagem. Ele se aproxima, ele vai chegando perto, e a palavra diz que ele começa a ouvir que aquele homem está lendo o profeta Isaías. Imagina a cena: o homem lendo, e de repente aparece um doido correndo do lado da carruagem. Correndo. Ele lá na sua carruagem, alguém correndo do lado de fora gritando com ele: ei, ei, ei! Você entende o que você está lendo? Daí eu creio que ele pede para diminuir um pouco o ritmo da carruagem, para conversar com Filipe. Então ele fala: não, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então ele entra na carruagem, e aprendemos o quinto princípio, que é: aproveite as portas abertas por Deus sem preconceitos. Aquele homem não era judeu, era um negro, eunuco. Eunuco é alguém que foi mutilado no seu corpo, na sua sexualidade, para servir a rainha. E eu creio que quando Filipe chegou ali, ele não esperava que ele estaria diante de um homem que não era do povo dele, numa situação que o impedia, segundo a lei, de ser um adorador de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, fala assim: ninguém que se tenha tornado eunuco
por acidente ou por mutilação, entrará na Assembleia do Senhor. Aquele homem estava acabando de voltar de Jerusalém, aquele eunuco. Ele tinha sede por Deus, mas quando ele chegava no meio do povo, ele não podia entrar no templo, ele não podia entrar no lugar onde o pessoal estava adorando, pois ele era proibido. Ele ficava à margem, ele ficava do lado de fora. Mas ele mesmo assim viajou mais de 300 quilômetros para ir até Jerusalém adorar a Deus do lado de fora, querendo algo mais. Eu creio que essa disposição do coração dele foi o que Deus fez. Deus mover um anjo, Deus mover o Espírito Santo, Deus mover a pessoa do Filipe, Deus mover alguma circunstância na estrada, para que eles se encontrassem e Deus falasse com ele. Quando há uma pessoa sedenta, Deus move céus e terra para que ela se encontre com Jesus. E Deus vai levar você essa semana a pessoas sedentas, pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, mas você vai falar assim: você quer Jesus? Ela vai dizer: eu quero, agora. Pois elas estão sedentas assim como esse homem estava. E Filipe subiu na carruagem sem preconceitos. Ele sabia que aquele homem, segundo os judeus, não poderia receber a mensagem, não poderia adorar a Deus, mas ele deixou tudo isso de lado, explicou a mensagem e foi ousado. Seja ousado para anunciar a mensagem de Deus. Você vai encontrar pessoas com sede, pessoas que querem, e você vai ter que explicar. E como é que você explica aquilo que você não sabe? Você já sabe, porque algumas pessoas dão a desculpa: não, eu não sei, então eu não posso falar, eu não sei, eu não posso explicar. Mas você já sabe. O que você já sabe? Que Cristo entrou na sua vida, que Ele salvou você, que Ele mudou você, que Ele dá a você uma segurança, uma paz, uma certeza que ninguém nunca deu, e que você pode compartilhar isso. O Espírito Santo vai capacitar você nessa semana a ser ousado, a falar de Cristo, a convidar a pessoa para vir com você no domingo. E ainda esse ano você vai ter a graça de vê-los aqui na frente, vestidos de branco, descendo nas águas do batismo. Pessoas da sua família, pessoas do seu convívio no trabalho, pessoas que você tanto sonhou que Cristo mudasse a vida delas, porque você teve ali a disposição de dizer: Deus, eu vou falar. Mas falar o quê? Aquilo que aconteceu comigo. Não preciso entender de teologia, não preciso entender de nada a mais. Eu preciso comunicar o meu testemunho pessoal, o que Cristo fez comigo, e o que Ele está fazendo, e o que eu espero que Ele ainda faça. E por fim, Ele completou a sua missão, e a palavra fala que o próprio eunuco disse: olha, ali tem água, alguma coisa me impede de ser batizado? E Filipe falou: olha, se você crê em Jesus de todo o seu coração, você pode ser batizado. Você não precisa ter grandes conhecimentos para confirmar publicamente que você crê em Jesus. Aqui na igreja temos um processo que dura 4 semanas, onde explicamos para você como ocorreu a salvação, o que Deus espera de você. Mas poderia até ser diferente. Você poderia até hoje se candidatar a vir aqui se batizar. Eu vi o testemunho de um pastor que eles estavam fazendo um culto. Eles tinham 200 e poucas pessoas que iam ser batizadas. Depois da mensagem, ele disse que sentiu de abrir o convite para outras pessoas que já tinham entregue as suas vidas a Jesus, mas que não tinham feito o final de semana do batismo, mas queriam se batizar ali naquela hora, sem ter levado roupa, sem ter levado nada. Ele disse que o número de pessoas que fez a decisão de se batizar naquela hora, de dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, eu creio no Senhor, eu quero confirmar isso publicamente agora, foi o dobro daqueles que já estavam preparados. Foi uma festa maravilhosa. Depois eles botaram em dia ali o curso do batismo, mas foi sensacional, um mover assim que eu nunca tinha visto em igreja nenhuma, de pessoas publicamente na mesma hora dizer: eu quero ser batizado agora, quero confirmar agora que Cristo é meu Senhor, assim como o eunuco fez. Mas nós esperamos que você que ainda não se batizou, no próximo batismo você se candidate, você confirme o seu nome, pois a única coisa que é pré-requisito é que você creia que Jesus é seu Senhor de todo o coração. E contamos com você para o próximo domingo nos ajudar a alcançar pessoas para Jesus.
fazer a obra de Deus assim como Filipe fez. E foi bênção na vida daquele homem que voltou para sua terra. E a história fala que por meio daquele homem, um mover de evangelismo, missões e salvação começou na África. E Deus quer usar você. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, temos a consciência de que fomos criados pelo Senhor para as boas obras. Antes de virmos a esse mundo, o Senhor sonhou, idealizou, mentalizou, desejou criar cada um de nós. Pois não estamos nesse mundo por acaso. Há um propósito, há um destino, uma identidade que vem do Senhor para cada pessoa. E pedimos que em nome de Jesus, Pai, nessa semana isso se evidencie, isso se torne claro. O quanto o Senhor quer nos usar para que outras pessoas conheçam a Jesus, o quanto o Senhor quer nos usar para que outras pessoas entrem na família cristã, para adorar e servir ao Senhor. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus a Tua unção venha agora e traga em cada mente, traga em cada coração, pelo menos 3 pessoas que precisam de Jesus, onde Ele será um instrumento, onde ela será um instrumento do Senhor, para que essas pessoas no próximo domingo estejam junto conosco, louvando, adorando a Deus e ouvindo a mensagem sobre Cristo. E que ainda esse ano, essas pessoas que virem no próximo domingo, possam confirmar publicamente que Cristo é o Senhor deles por meio do batismo, em nome de Jesus. Você está abençoado com a unção de proclamação, com a unção da comunicação daquilo que Cristo fez na sua vida, em nome de Jesus. E qualquer timidez, qualquer cadeia, qualquer dúvida, nós declaramos caído por terra nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Pastor Odair.